Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para glorificar, exaltar e meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Que nós possamos estar mais e mais fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos que Ele tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Hoje Deus tem uma palavra especial ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Vamos aguardar mais alguns minutos e já estaremos meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11, que se trata das bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre que Jesus fez. Glória a Deus. Adorado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui para meditar na Tua palavra. Esteja me abençoando, que eu possa estar falando somente a Tua vontade, Senhor. Unge os meus lábios para que eu possa falar somente o que for da Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui para mais uma vez estar trazendo a palavra, a Tua palavra. Essa palavra que ela é viva, ela é eficaz e ela com certeza não volta vazia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus. A minha mãe já está conosco, que Deus abençoe. Minha mãe, meu pai, que Deus possa estar abençoando grandemente. Então vamos estar meditando na palavra de Deus. E a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu tenho na minha Bíblia uma explicação do vinho
nos tempos da Bíblia. Então o vinho era misturado ou integral. Os dados históricos sobre o preparo e uso do vinho pelos judeus e por outras nações no mundo bíblico mostram que o vinho era frequentemente não fermentado e em geral misturado com água. Um dos métodos era desidratar as uvas, borrifá-las com azeite para mantê-las úmidas e guardá-las em jarras de cerâmica. Em qualquer ocasião podia fazer uma bebida muito doce de uvas assim conservadas. Outro método era ferver suco de uva fresco até se tornar em pasta ou xarope grosso, mel de uvas. Este processo deixava-o em condições de ser armazenado, ficando isento de qualquer propriedade inebriante por causa da alta concentração de açúcar, e conservava a sua doçura. A água, portanto, pode ser adicionada às uvas desidratadas, ao xarope de uvas e ao vinho fermentado. Autores gregos e romanos citavam várias proporções de misturas adotadas. Homero, por exemplo, menciona uma proporção de 20 partes de água para uma parte de vinho. Chamamos vinho diluído, embora o maior componente seja a água. Menciona uma proporção de 8 partes de água para uma de vinho. Entre os judeus dos tempos bíblicos, os costumes sociais e religiosos não permitiam o uso do vinho puro, fermentado ou não. O Talmud, uma obra judaica que trata das tradições do judaísmo, fala em vários trechos da mistura de água com vinho. Certos rabinos insistiam se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem bebesse. Outros rabinos exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. Em resumo, o tipo de vinho usado pelos judeus nos dias da Bíblia não era idêntico aos de hoje. Então, só para uma explicação, porque o vinho não era igual ao que nós temos hoje, que é alcoólico. Esse vinho que eles bebiam lá naquele tempo de Jesus, eles eram mais um suco de vinho, e ele não era fermentado. Então, tanto o suco integral como misturado com água. Então era um suco, não era vinho. Tanto que, para fazer o milagre, Jesus pediu 6 talhas de pedra e encher do quê? Encher de água. E ele transformou essa água em vinho. Só que é um suco de uva, não fermentado. Então muitas pessoas podem pensar que esse vinho era alcoólico, que era embriagante, mas não é. Então é um suco de vinho, é um suco de uva, não fermentado. Só para constar como o vinho nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de Jesus, não é igual aos de hoje, que é alcoólico. Amém? Então, como nós acabamos de ler, o primeiro milagre de Jesus, que foi numa bodas de Caná da Galileia, um casamento, e ele transformou a água em vinho. Então eu tenho três tópicos, três verdades sobre esse texto. A primeira verdade, que a presença de Jesus faz toda a diferença. Então, quando nós convidamos a Jesus para estar conosco, para fazer parte da nossa vida, e ele modifica nós totalmente. E ele foi convidado para ir nessa bodas, tanto ele como os discípulos. E eles tinham o vinho,
Mas, chegando uma certa hora, acabou o vinho. Então, eles pegaram e a Maria pediu para Jesus dar um jeito. E a presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença. Jesus, quando é convidado para fazer parte da nossa vida, quando nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele está sempre do nosso lado, Ele derrama do Espírito Santo dele em nós, para que nós possamos ser cheios, mais cheios da presença dele. E como diz no texto, Jesus foi convidado. Um lar e uma celebração abençoada começam com a presença de Cristo. Então, um casamento que não está, Deus está acima, em primeiro lugar, é um casamento que é dado ao fracasso, porque Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso casamento. Então ele precisa estar em primeiro lugar. A partir do momento que ele estiver em primeiro lugar na nossa vida conjugal, no nosso coração, as coisas mudam de figura. Vamos fazer um retrocesso antes de nós aceitarmos a Jesus, como que era a nossa vida, e depois que aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador. Jesus, ele transforma o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir. Ele transforma, ele vai transformando, ele vai nos moldando conforme a sua vontade. O convite de fé. Muitos querem um milagre, mas poucos convidam ao Mestre. Muitas pessoas querem só o milagre de Jesus, que Deus faça um milagre na sua vida, mas eles não convidam Jesus para fazer parte da vida, da nossa vida. Então é muito importante, nós não podemos só querer os milagres dele, não podemos querer que ele só faça, nos ajude, faça só para nos beneficiar, mas nós temos que ter uma intimidade com ele, temos que ter uma vida de oração, temos que estar adorando o nome dele em todo o tempo, agradecendo a ele por tudo que ele tem feito por nós. A presença de Jesus, ele transforma ocasiões comuns em extraordinárias. Então, quando Jesus se faz presente, ele transforma as ocasiões comuns em extraordinárias. Quando Deus está presente, Jesus está presente, ele faz maravilhas no nosso meio. Ele não tem coisas que sejam impossíveis para ele. Glória a Deus, eu sinto a presença dele aqui. Uma segunda verdade que eu encontro nesse texto, que os problemas não impedem os propósitos de Deus. Como disse Maria, não tem mais vinho, no versículo 2. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E Maria leva a necessidade a Jesus. Então nós temos que ter atitude de quando nós estivermos passando por algum problema, nós entregarmos para Jesus, nós intercedermos junto a Jesus, nós dobrarmos o nosso joelho, fechar a porta do nosso quarto e nos derramar na presença dele e entregar tudo o que está acontecendo conosco. Ele conhece todos nós, ele sabe até um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem a permissão dele. Que a minha, aliás, está bem, ele tem permitido que caia bastante. Mas
tudo está no controle dele. Então nós temos, mas ele gosta, ele quer nos ouvir, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer que nós falemos com ele. Nós falemos das nossas alegrias, das nossas lutas, das nossas provações. Então ele quer nos ouvir, ele quer ouvir a nossa voz. E qual que é o melhor meio de nós estarmos na presença dele, em comunhão com ele? É através da oração. A oração é o nosso elo de ligação com Deus. Não precisa de intermediário. O nosso intermediário é Jesus Cristo. E Jesus Cristo leva ao Pai as petições. Nós temos que estar mais e mais na presença dele. Crises podem se tornar plataformas para milagres quando entregues a Cristo. Então Maria falou para Jesus que tinha acabado o vinho. E seria uma vergonha para o casal não ter mais vinho. Porque naquela época os casamentos duravam de 3 a 1 semana. De 3 dias a 1 semana. Então, eles contratavam o mestre-sala, né, para fazer os preparativos. E nesse casamento faltou o vinho. Mas Jesus estava presente. E quando Jesus está presente, por mais que falte as coisas, mas se nós pedirmos, se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ajudar. Então temos que estar clamando. E Maria pediu para Ele ajudar. Mas Ele falou que não era chegada a hora dele. Mas Maria teve uma atitude de fé. Façam tudo o que lhe disser. Por mais que Jesus falou que não era a hora dele ainda, mas Maria teve uma atitude de fé, de falar só, façam tudo o que lhe mandar, tudo o que lhe falar, façam. A terceira verdade que eu encontro nesse texto, a obediência precede o milagre. Quando nós obedecemos a Deus verdadeiramente, Ele faz um milagre na nossa vida. Por mais que nós estejamos passando por lutas, por provações, mas nós temos que ser obedientes à voz dele, porque no momento certo ele vai nos dar a vitória. Muitas das vezes estamos passando por lutas, por doenças, por tantos problemas que nos afligem nesse tempo, e esse tempo está muito próximo de Jesus voltar para buscar a sua igreja. E o tempo está sendo trabalhoso. Como diz na palavra, o tempo está trabalhoso. Então, muitas coisas estão acontecendo. A iniquidade está aumentando demais. O pecado está aumentando demais. Quantas coisas que estão fazendo, zombando de Jesus. Quanto estão zombando de Jesus, irmãos. Estão, assim, perseguindo quem professa a fé em Jesus Cristo, que é cristão. Quantos países que estão matando cristãos. Então, nós, graças a Deus, ainda não chegamos nesse ponto de perseguição. Nós podemos fazer uma live como essa. Nós temos a liberdade de falar do amor de Cristo para outras pessoas. Para nós temos a liberdade de evangelizar, de falar que Jesus ama, que Jesus nos amou e Jesus ama essa pessoa com quem nós vamos evangelizar. Nós temos a liberdade, mas muitos países não têm essa liberdade. Então temos que aproveitar a liberdade que nós ainda temos, porque as perseguições vão começar.
Então, temos que estar vigilantes e temos que estar espalhando a palavra de Deus para quem nós puder, para que mais pessoas possam estar aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Fazei tudo o quanto ele vos disser, como diz no versículo 5. É princípio da submissão à direção divina. Então Maria foi submissa, ela foi submissa e foi obediente. E ela teve fé, uma atitude de fé de falar, que para fazer tudo o que Jesus mandar. Ele falou que não era a hora dele ainda, mas numa atitude de fé, Maria falou: façam tudo o que ele mandar. Os servos obedeceram o que Maria falou, mesmo sem entender. A fé prática se manifesta na ação. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos o agir de Deus, mas temos que obedecer. Temos que obedecer à vontade de Deus. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, temos que estar obedecendo à voz de Deus. E como que nós obedecemos à voz dele? Tendo intimidade com ele, ouvindo a voz dele, clamando a ele, orando a ele, se derramando na presença dele. Quanto mais nós oramos, mais nós temos uma intimidade com ele, mais nós conseguimos ouvir a voz de Deus. É maravilhoso, irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus. Saber que nós estamos orando e Deus está nos ouvindo. É maravilhoso. Nós sentimos a presença de Deus através do Espírito Santo. A bênção chega por meio de quem serve com prontidão. Então, os servos obedeceram o que Maria falou para fazer tudo o que Jesus mandasse, tanto que foi enchida as talhas de pedras com água, e Jesus fez o milagre, o primeiro milagre dele. Ele fez o milagre, transformou a água em vinho e foi levado para o mestre-sala. Daí, como diz na palavra, como diz no versículo 11, no versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o que eu tomo de lição desse versículo? Tudo que Jesus faz é bom para nós. Ele só quer o nosso bem, mas nós temos que estar dispostos a adorar, a clamar a Ele e fazer somente a vontade dEle, obedecer a voz dEle. O melhor de Deus vem por último. Como diz no versículo 10 que eu acabei de falar, guardaste o bom vinho até agora. Jesus supera as expectativas humanas. Nós não podemos mensurar o que Jesus é capaz de fazer por nós. A nossa mente não é um grão de areia da praia da diferença da mente de Cristo. Então, nós não sabemos o que Ele tem para nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas nós, muitas das vezes, não sabemos o propósito que Deus tem para nós. O que Ele tem reservado para nós. O que Ele tem guardado para nós. Então, mas temos que estar vigilantes, temos que estar mais e mais adorando o nome dEle, agradecendo por tudo que Ele fez por nós e continua fazendo. Deus não age segundo a lógica do mundo, mas segundo a sua graça. Então Ele não age segundo o que o mundo está impondo. Ele age segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é soberana. O que Ele tem para nós, se for da vontade dEle, o que nós pedirmos em oração, se for da vontade dEle, Ele vai nos atender. Mas se nós pedirmos coisas que vai afastar
nos afastar da presença dele, jamais ele vai nos conceder. Quando pensamos que é o fim, Deus revela o melhor. Glória a Deus. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, mas Deus revela que nós possamos mais e mais estar na presença dele. Nos revela o melhor que ele tem para nós. E Deus sempre tem o melhor para nós. Glória a Deus. Nós devemos fazer um convite para Jesus estar sempre na nossa casa, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos. Tudo que formos fazer, vamos pedir a direção dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. E ele não deixa nós ser envergonhados quando nós estamos na presença dele, fazendo a vontade dele. Ele jamais vai deixar nós ser envergonhados, como aconteceu aqui nessa bodas. Então, imagine se Jesus não estivesse presente. O casal que estava contraindo núpcias iam passar vergonha, porque não tinha mais vinho, acabou o vinho. Mas Jesus estava presente nesse casamento. Então vamos estar convidando Jesus para estar presente no nosso casamento, no nosso relacionamento, para os irmãos que são casados. Então vamos estar pedindo para Jesus sempre estar em primeiro lugar no nosso relacionamento, na nossa vida familiar. Ele sempre precisa estar em primeiro lugar. Jesus é maravilhoso, irmãos. Só o que ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Ele foi moído, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi pisoteado. Não dá nem para mensurar o que Jesus sofreu naquela cruz. Ele estava com sede e deram vinagre para ele. Sofreu horrores que qualquer ser humano não conseguiria passar por 1% do que ele passou por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, para que pudéssemos estar agradecendo a ele pelo que ele fez na cruz do Calvário. Ele foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e ele vai vir nos buscar. E está muito próximo de ele vir nos buscar, irmãos. Então, temos que estar vigilantes para nós não sermos pegos de surpresa, para que quando Jesus voltar, nós estaremos com ele nos ares. Glória a Deus. Confie que Deus tem o melhor reservado, mesmo quando tudo parece ter acabado. Mesmo quando você pareça que não tem mais solução para esse problema que você está buscando, que você está clamando, mas Deus, ele sempre tem o melhor. Ele sempre vai dar a vitória para nós no momento certo. E Deus, ele nunca chega atrasado, ele sempre chega na hora certa. Sempre ele chega na hora certa de resolver esse problema, de resolver essa luta que você está passando, essa enfermidade. Então, vamos confiar que Deus tem sempre o melhor para nós. As bodas de Caná nos mostram que onde Jesus está presente, há transformação. Ele muda realidades, honra a fé e responde com abundância. Hoje ele deseja operar também na nossa vida. Vamos convidar ele, confiar nele, obedecer a ele e preparar para experimentar o melhor que Deus tem para nós, porque ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra breve, mas eu creio que Deus pode fazer milagres na tua vida. Assim como ele fez milagres, o primeiro milagre dele aqui em Caná da Galileia, ele fez vários outros milagres. Ele fez cego ver, fez surdo ouvir,
Ele ressuscitou Lázaro. Então, quantos milagres que ele fez, irmãos? Ele expulsou demônios, ele fez maravilhas. E ele pode fazer milagre ainda hoje. Ele pode estar fazendo um milagre ainda hoje na tua vida. Só que temos que crer que Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E eu sinto a presença dele aqui. Então que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está assistindo essa live e os irmãos que vão assistir depois também. E que essa palavra possa ser, possa entrar, penetrar no coração, nos nossos corações. Que a primeira palavra fala comigo, mas que possa penetrar no nosso coração. E nós vermos que é onde Jesus está presente, há transformação de vida, de atitude, a transformação total do nosso ser. Nós, o que fazíamos de errado, nós não vamos cometer mais. Mas a partir do momento que Jesus está conosco, que o Espírito Santo está na nossa vida, que o Espírito Santo está guiando os nossos passos, direcionando as nossas mentes, para que nós não vemos coisas que não devemos, não fazemos coisas que não devem fazer. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele se nós formos fazer uma coisa errada, ele já fala, isso está errado. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele rege a nossa vida. Ele nos leva ao caminho que leva à salvação, que leva a Cristo. Então, Jesus deixou o Espírito Santo Consolador para nos moldar, para nós sermos cheios da presença dele. Que o Espírito Santo é a presença dele. No Antigo Testamento tinha a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E no Novo Testamento é o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios como faziam no Antigo Testamento, que tem passagem, né, uma passagem bem conhecida de Isaac, né, que foi o pai, o Abrão, pegou e ia sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus queria ver a fé de Isaac, de Abraão. E ele ia sacrificar o próprio filho. Então, fazer um sacrifício de animais para purificar pecados, para oferecer holocaustos a Deus. Mas a partir do momento que Jesus deixou o Espírito Santo e que ele foi moído na cruz do Calvário, ele se sacrificou por nós. Nós não precisamos fazer mais isso, de sacrificar animais, mas Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele foi o que foi em holocausto, ele que foi feito o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então nós não precisamos fazer mais isso, mas nós temos que agradecer por tudo que ele tem feito por nós e buscar mais e mais a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo é um consolador, ele é uma pessoa, então ela faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então temos que buscar a presença, estar presente com o Espírito Santo na nossa vida. E buscar também o batismo com o Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, nós sermos batizados com o Espírito Santo. Falar em outras línguas que o Espírito Santo nos concede. Profecias, tem vários dons espirituais, né? Então nós temos que buscar isso. Porque a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo, nós sentimos mais a presença de Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a cada irmão que está assistindo. Hoje, eu acho que é só a minha mãe e meu pai que estão assistindo, mas glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus possa estar abençoando mais e mais com saúde, e vão completar 50 anos de casado. Que Deus possa estar
aumentando ainda mais essa união aí, mais 50 anos, que Deus possa estar dando saúde e abençoando grandemente a vida de vocês. E se precisarem de oração, coloca para nós aí, vamos estar orando. Glória a Deus. Peço oração também pela minha vida, pela vida da minha família. Somos carentes da oração dos irmãos, né? E vamos orar um pelos outros. Se precisarem de oração, coloca para nós aí que vamos estar orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós possamos estar mais e mais na presença de Deus. Glória a Deus. Não tem pedido de oração, então vamos estar orando para agradecer por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. Que nós possamos estar mais e mais na Tua presença, Senhor. E aonde o Senhor está, a transformação, a renovo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui nas nossas vidas, Senhor. Pelo derramar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas também. Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão que está assistindo essa live. E os irmãos que vão assistir mais tarde também esteja abençoando. Esteja dando saúde, esteja curando, Senhor. Esteja libertando, Senhor. Esteja derramando do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos mais e mais estar na Tua presença, mais e mais sentir a Tua presença. Oh, glória a Deus, aleluia. Esteja conosco, Senhor. Esteja nos abençoando, Senhor. Oh, esteja nos dando saúde, Senhor. Nos restaura a saúde, Senhor. Entra com cura nessa noite, Senhor. Entra com libertação também, Senhor. Que nós possamos estar mais e mais adorando o Teu nome, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Esteja nos livrando de todo mal, de toda a armadilha do inimigo, Senhor. Que o diabo está ao derredor para poder nos tragar. Mas nós somos cria sua, Senhor. Nós somos teus. E o Senhor, eu peço que o Senhor nos proteja, nos livre dessas artimanhas do inimigo, Senhor. Nos livre de qualquer coisa, de qualquer que o inimigo esteja preparando para nós. Que caia por terra em nome de Jesus. Toda armadilha, Senhor. Todo trabalho feito, Senhor, encruzilhada. Todo que caia por terra em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, para Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos abençoado, Senhor. Não tem deixado faltar nada dos nossos celeiros, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Senhor. Que eu já posso sentir a Tua presença aqui, Senhor. Que nós possamos estar mais e mais tendo uma intimidade contigo, Senhor. Oh, Jesus querido, esteja conosco, esteja nos abençoando, Senhor. Adorado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É que eu peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo Adriano também, né? Que o Adriano vai começar a viajar amanhã, depois de 3 meses. Glória a Deus, né? Deus é fiel. Deus coloca a prova, mas Ele dá a solução. Então, e se Deus quiser, se Deus permitir, Ele vai viajar, vai estar conseguindo trazer o sustento para a família. Então, vamos orar também pelo Adriano, né? Pela sua família.
pela Ana, pela Neuci, pela Dona Neuci, pela minha tia também, tia Valquíria. Então vamos estar em oração por essa família, né? Então vamos estar orando mais uma vez, para estar orando pela família do Adriano. Amado Deus e querido Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para pedir que o Senhor abençoe a vida do Adriano, Senhor, que estará em viagem, Senhor. Vai com ele, Senhor, e volta com ele, seja com ele em todo o tempo. Protege Teu filho nas estradas, Senhor. Ô Jesus querido, livre de acidente, livre de assaltante, livre de qualquer embaraço do inimigo, Senhor. E abençoa também a família dele que vai ficar aqui, Senhor. Seja abençoando, esteja entrando com cura, esteja entrando com libertação, Senhor. Abençoe, Senhor, dando saúde para os Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Senhor. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Então vamos estar meditando nessa palavra. Peço que os irmãos leiam essa passagem aqui de João 2, das bodas de Caná. Então, quando Deus está presente, quando Jesus está no nosso barco, jamais vai afundar. Então, vamos estar orando para que Ele esteja sempre conosco, sempre fazendo parte da nossa vida, sempre dando a direção para nós, para que nós possamos seguir o caminho correto, o caminho estreito que leva à salvação. Amém? Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai que acompanharam a live hoje. E essa palavra ela não volta vazia, eu sempre falo, mesmo que não tivesse ninguém assistindo, mas eu ia pregar a palavra do mesmo jeito, porque a palavra de Deus ela não volta vazia e ela é viva e eficaz. Então, pessoas podem ver essa live depois e serem impactados através dessa palavra. Então, e eu não estou aqui para meu mérito. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Deus me chamou para pregar dessa maneira simples que eu prego, mas Deus quer me usar desse jeito. Então, mesmo que não tenha ninguém assistindo, eu vou pregar a palavra do mesmo jeito. Que a palavra precisa ser pregada. Nesses tempos, nesses últimos tempos, nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, direto, estar pregando para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. E esse livro aqui é o único livro que nós lemos com o autor do lado. Nenhum livro você vai ler com o autor, mas esse livro, essa palavra aqui, nós lemos com o autor do lado. E ele se fazendo presente do nosso lado. É maravilhoso, irmãos. Nós lermos a palavra e sentimos a presença de Deus. Amém? Só dando um aviso, né? Amanhã vai ter a campanha do clamor no Ministério Avivamento Pleno, a partir das 20 horas. Rua Couto Magalhães, 1133. Então, vocês são nossos convidados para estar lá para adorar a Deus. E no domingo vai estar o culto da família na direção dos varões. Vai ser às 19 horas e o pastor William Silva vai estar pregando a palavra de Deus. Deus tem uma palavra especial para nós, tanto na quinta como no domingo. Então, os irmãos são convidados a estarem lá para juntos adorarmos e sentirmos a presença de Deus, através dos louvores, através da palavra, para falar conosco através da palavra de Deus. Amém? E quarta-feira, se Deus permitir, às 20h30, estaremos mais uma vez para estar meditando na palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida que está assistindo essa live e pela tua vida também que vai assistir mais tarde. E
eu glorifico a Deus em todo o tempo, por tudo que Ele tem feito por nós, pelos livramentos que Ele tem nos dado e pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ele tem nos protegido do mal. Nós que somos, fazemos a vontade dEle, estamos em comunhão com Ele, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Por mais que o inimigo queira ferir, mas Ele não permite. Então, e se Ele permitir, Ele sabe que nós podemos suportar. Ele não vai dar um fardo maior que nós podemos suportar. Então vamos estar mais e mais na presença dEle, mais e mais adorando o nome dEle. Como diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A partir do momento que fizemos tudo para a glória de Deus, as coisas na nossa vida vão mudar drasticamente. Vão mudar, dar um giro de 360 graus. Porque Deus vai abençoar, Deus vai estar do nosso lado para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe a cada irmão em nome de Jesus.